YouTube. Bom, boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos entrando ao vivo no YouTube com mais o episódio número 17 da nossa série Arte Conecta, que a gente faz às terças e quintas, às 8h30 da noite. Essa série é uma série de aquece ali para um lançamento da Masterclass que a gente vai fazer no dia 7 de abril, próxima quinta-feira, às 8h30, que é uma apresentação do nosso curso Olhar Contemporâneo, e onde a gente vai te mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Eu sou João Correia, sou historiador de arte, sou mestre em liderança cultural e fiz um curso na Sotheby's de Londres sobre história do mercado de arte e fiz um curso também de 4 anos ali de empreendedorismo, o que ajuda a dar ter uma compreensão do mercado de arte, assim, como é que ele funciona do ponto de vista de empreendimento. E Mate Artes, estamos no YouTube. E que mais? Vamos lá, hoje a gente vai... Perdão, um pouquinho de tosse ainda, fiquei doente semana passada, estou me recuperando. E hoje a gente vai falar sobre um relatório que é publicado anualmente, tipicamente ali no mês de abril. É um relatório publicado pela Arts Economics, né, que é uma empresa de consultoria e de economia da arte, e com patrocínio com apoio da Arte Basel e com patrocínio da UBS, a União de Bancos Suíços. E é um dos relatórios mais completos ali sobre o mercado de arte. Vou só trocar de rede aqui, talvez fale por alguns segundos o sinal. A ideia é compartilhar com vocês 10 observações, tá? Esse relatório está disponível online e gratuitamente, só vocês colocarem lá The Art Market 2022, vocês conseguem baixar. Então, acho que não é o caso de repassar aí todos os números, vocês podem ver diretamente. Então, o que eu vou fazer é passar alguns números e o que deu para aprender aí, alguns insights sobre esses números, o que eles falam sobre o mercado, alguns perigos, algumas oportunidades, a partir dos números do relatório. Tá? Os números em si vocês têm acesso, é só colocar aqui no chat para vocês digitarem The Art Market 2022 Report. Vocês devem conseguir achar, que foi assim que eu fiz. Oi, Carlinhos, tudo bom? E o Carlinhos está regular aqui também, hein? É um pessoal aqui que não perde uma. E então a ideia hoje é fazer, o relatório chama-se The Art Market, coloquei embaixo o mercado de arte, só pelo título já mostra a pretensão de que seja a referência no assunto, né, o que eu tenho algumas reservas a respeito, vamos comentar. Eu fiz aula, uma das minhas professoras no mestrado é a pessoa que faz uma espécie de contra-relatório, porque o que acontece? Vamos avançar aqui, eu já vou entrar nesse comentário. Tá? Aqui faz parte da nossa missão mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Algumas pessoas estão falando, puxa, que elitista esse número, e não, é o contrário, esse número na verdade é em torno de 0,04, 0,05, e então quando a gente fala 3%, a gente está já sendo bem ambicioso e querendo expandir esse número sem ser muito fetichista, assim, muito, né, as pessoas que falam arte é para todos e tal, acho que, né, me perguntaram essa semana, eu tive uma reunião com uma editora e eles falaram da minha visão, e eu acho que tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de abraçar a árvore, tem gente que gosta de música, a arte não é para todo mundo, cada um tem o seu gosto. Se tiver 3% de pessoas aí que estão interessadas e estão com referência
referências interessantes, isso já é bem legal, já é uma boa conquista. Então, longe de ser elitista, isso é bem maior, já é uma meta aí de multiplicar, acho que o quê? Por uns 30, 40, o número atual. Tá? A gente pode falar numa outra situação como é que eu cheguei nesse número do atual e do desejado, mas aí a gente sai do assunto de hoje. Então, vamos entrar no assunto de hoje. Hoje acho que a gente vai entender um pouquinho mais, né, sobre o conhecimento aí dos 3%, acho que a gente vai entender um pouquinho mais alguns dos destaques desse relatório. Eu gosto de ir anotando e tudo, eu imprimi esse aqui, ó, não é muito friendly, não é muito legal para o meio ambiente, mas eu gosto de ir indo e voltando nas páginas, então esse é o relatório. E a gente vai ver um pouco sobre o comportamento em relação aos NFTs, que são um assunto aí muito polêmico e, né, enfim, tem fala-se muito sobre isso, e acho que tem umas informações que me assustaram um pouco sobre os NFTs, sobretudo quanto o período de holding, né, de quanto tempo uma pessoa que compra um NFT mantém esse NFT na coleção. A gente vai falar isso, é algo me assustou um pouquinho. O aumento do investimento em arte e filantropia, tá? Teve uma mudança de mentalidade aí por parte dos colecionadores e temos mais filantropia. Oi, Elaine, oi, Gabriela. E a gente vai falar sobre um pouquinho uma visão crítica sobre esse relatório. Eu acho que muita gente trata esse relatório como, uau, né, uma coisa incrível que chegou e realmente é algo interessante, mas tem um monte de interesses aí por trás dele. Ele é uma ferramenta de marketing da feira, ele é uma ferramenta de marketing do patrocinador, ele não é um relatório ali, né, como o que algumas alternativas já surgiram no passado, feitos com mais isenção ali para uma universidade. Tá, ele mostra algumas tendências de colecionismo, que eu achei particularmente interessante, e uma interpretação do comportamento do mercado. E vamos lá, eu acho que é importante notar, isso é a capa do relatório, e né, quando vocês veem aqui embaixo, opa, deixa eu mudar, tá? Ele é um relatório organizado, né, em parceria com a Art Basel, né, que é um grupo grande e agressivo de feiras. Eles compraram a feira de Hong Kong, compraram a feira de Miami e a feira na Suíça, e acho que estão planejando abrir outras. Então, né, é um grupo bem poderoso, e um grupo de eventos no geral, onde essas feiras de arte é uma das coisas que eles fazem. Tá? E aí a gente, oi Margarete, estamos no YouTube. E o patrocinador é o UBS, tá? Quando a gente chega nessas feiras, a gente vê patrocinador UBS, sala UBS, clientes UBS e tal. O que isso significa? Que se a gente está vendo um relatório, né, do mercado feito pelo patrocinador de uma feira, eles não têm grande interesse em mostrar que o mercado está caindo, né? Então eles vão fazer de tudo para manobrar e para massagear os números, né, dentro do que é correto, assim, para que ele pareça que o mercado está forte, que está robusto, que está pulsando, porque eles vivem de causar essa impressão de que o mercado está a mil. Se o mercado está a mil, as pessoas vão nas feiras, elas investem, os galeristas vão, pagam pelos espaços deles nas feiras, e a feira fica dinâmica e tal. Então, é um mercado que já, né, pessoal que fazia uma espécie de contra-relatório, um relatório ali, né, que fazia uma pesquisa também muito profunda, muito interessante, mas que se opunha um pouco às metodologias esse era um dos argumentos, tá? Que é um mercado que é um relatório que é feito pelo patrocinador da feira. Então, esse acho que é o primeiro comentário para a gente olhar tudo com a pinch of salt, né, a gente perceber aí que tem um tempero com camadas aí de interesse atrás dele. O segundo comentário, deixa eu abrir aqui. Boa noite, Margarete. Venha para o YouTube. O segundo comentário, organizando as minhas anotações aqui para poder falar para vocês, é que Oi, Lana, estamos no YouTube, tá? O segundo, como a luz no Instagram é diferente da luz no YouTube, né? Mas acho que tá boa a luz, não tá boa? Se vocês quiserem eu acendo mais, mas eu acho que tá bem assim. O mercado, esse faturamento, tá? Esse é o faturamento total do mercado
oficial aí apresentado por esse relatório, 65,1 bilhões em transações, tá? E esse número em 2020 foi 50. Então, olha só, esse número indica uma boa recuperação ali do mercado, né, de 50 para 65, né, 15 bi, acho que isso dá em torno de 22%. Então, é uma boa recuperação. Se a gente for olhar historicamente, a gente vê que teve uma contração grande depois de 2008, com aquela crise toda que a gente teve em 2008. Oi, Júlio, sempre por aqui, seja bem-vindo, boa noite. Então, em 2008, esse número caiu para 39,5%, né? Foi uma contração de 36%. Olha como a crise de 2008 afetou. Em 2011, ele se recuperou para 64 bi. Então, olha que interessante, né? Quando ele caiu em 2008 para 39 e foi para 64. Agora ele caiu para 50 e foi para 65. Então, não foi uma contração tão grande quanto em 2008, e acho que isso a gente viu, acho que as galerias foram muito ágeis em tentar fazer vendas e compensar, né, a ausência de feiras presenciais, com feiras digitais, com salas de visitação digital. Então, acho que isso compensou, e acho que, como eu vivi na minha própria experiência, as pessoas não queriam estar na pandemia olhando para a parede branca, então não foi tão grave quanto que aconteceu em 2008. E aí, para a gente ter esse número em perspectiva, em 2014 foi um pico que é considerado até hoje, que é de 68,2 bi, tá? Então a gente está só 3 bi do pico, então não estamos mal, tá? Então é um faturamento saudável. É claro que, né, aí se a gente for entrar nesse número, a gente vai ver que esse é um... Oi, Marcelo, estamos no YouTube. A gente vai ver que esse faturamento é um faturamento, em boa parte, responsável pelas casas de leilão, que cresceram muito rápido, que nesse período cresceram desproporcionalmente em relação ao resto. E essas casas de leilão é um mercado muito concentrado, né, entre, sobretudo, Sotheby's e Christie's. Então, a gente vê uma concentração ali de poder e uma concentração de renda nesse número quando a gente entra um pouco mais nele. Tá? A gente vê uma outra informação, nossa terceira observação de hoje, um aumento da parcela desse número total, que é vinda das vendas de obras criadas nos últimos 20 anos. Tá? Então, isso é bem interessante. A gente está tendo um aumento do interesse nas obras criadas nos últimos 20 anos. É interessante, assim como na Arca, ali no nosso curso do Olhar Contemporâneo, a gente fala sobretudo de artistas que estejam produzindo nos últimos 10 anos, tá? O mercado já está de olho nos artistas, né, investindo cada vez mais em obras produzidas nos últimos 20 anos. Tá? Então, acho que esse número subiu para 2,5 bi. Desse valor total dos 65, né, uma boa parte é para os leilões, e uma informação interessante é que 55% desse valor são de obras feitas no pós-guerra e no contemporâneos, tá? E esse valor cresceu 42%. Então, isso é uma informação interessante. A gente está tendo mais dinheiro, né, sendo colocado nas perdão, nas produções pós-guerra e contemporâneas. O Júlio colocou, ia perguntar quanto é de arte contemporânea. Tá? Esses números têm uma análise grande, Júlio. Eu recomendo você baixar o relatório e ver, porque eles têm vários desdobramentos, o que é Inglaterra, o que é Estados Unidos, o que é Inglaterra, o que é China, o que é leilão, o que é galerias, e o que é acima de $1 milhão, o que é abaixo de $1 milhão. Aí a gente entra eu não queria que essa aula fosse muito extensa, mas 55% do que passa por leilão, tá, é gerado pelas vendas de pós-guerra e contemporâneos. E isso é um valor de 6,7 bi e é um crescimento de 42%.
tá? E a arte dos últimos 20 anos contou por 37% desse valor, tá? Isso é um crescimento também. Tem alguns dados que eles indicam para a gente uma mudança de comportamento, e a gente já vai entrar neles. Antes disso, eu vou compartilhar com vocês, dentro do segmento dos modernos, essa obra do Picasso foi a mais cara, tá? 103,4. Acho que a gente já teve anos com valores muito maiores. Acho que Picasso é sempre uma obra bonita, mas fico na dúvida aí se é o que os grandes especialistas considerariam uma grande obra. Acho que é uma grande obra, uma obra bonita para se ter, não sei se está entre as melhores, mas é uma obra bonita para se ter em casa. Acho que é uma decisão de gosto ali, de um colecionador particular, acho que mais de uma curadoria de museu, ou acho que tem obras do Picasso ali muito mais interessantes do ponto de vista institucional. E depois do segmento de pós-guerra contemporâneo, o segmento dos modernos, que por muito tempo foi o líder, foi a maior parcela do faturamento das casas de leilão. O Henrique Faulhaber, estamos no YouTube. 22% foi feita por obras do período moderno. E o Henrique está mandando uma solicitação para participar aqui da live. A gente marca, Henrique, de você participar numa das futuras, senão eu perco o fio da meada aqui do conteúdo, mas vai ser divertido conversar com você ao vivo. E voltando, 22%, tá, dessas vendas foram no segmento moderno. Por muito tempo, achava-se que o segmento contemporâneo nunca ia ultrapassar o moderno. Agora o segmento, né, de pós-guerra e contemporâneo ultrapassou o moderno, e dentro dele o segmento dos últimos 20 anos está ganhando espaço. Então a gente vê uma movimentação aí de comportamento, de interesse cada vez mais pelo que a gente tem de produção recente. Né, acho que isso em parte porque a produção anterior vai se esgotando, então tem todo um marketing feito para, né, gerar desejo em cima daquilo que tem disponibilidade. Se não tem disponibilidade, né, você não tem o que vender, e isso é prejudicial aí para todo o comércio de arte, né? Então, mas pode ter um interesse também, olhando para a produção de hoje ou recente, que eu acho que é uma coisa sadia, uma coisa bacana. Aí essa obra chama-se Femme assise près d'une fenêtre, né, uma mulher sentada perto de uma janela. Isso é fácil de ver, uma obra de 1932, e foi vendida na Christie's de Nova York. Agora eu vou mostrar um dado, nosso quarto dado de hoje, que é um dado... desculpem, estava falando da obra do Picasso enquanto eu ainda estava no slide anterior. Então agora essa é a obra do Picasso, tá, que eu estava comentando, que foi o lote mais caro do segmento dos modernos. E agora eu vou entrar na nossa quinta observação sobre esse relatório, que é uma coisa que eu já vejo observando, é que as vendas particulares, né, a gente falou aqui numa das lives anteriores sobre os museus secretos, né, que são esses armazéns de obras que muitas vezes, né, não vêm a público, né, é como se fosse um hotel de arte, né, e que muitas vezes essas compras falam, olha, o dono do quarto tal está comprando, né, do lote do armazém tal, está comprando o que está no lote tal, né, e simplesmente troca de unidades, troca de propriedades, e nunca ninguém vê isso. E esse é um segmento de vendas particulares. Então esse segmento de vendas particulares cresceu 32%. E isso é algo que eu já tenho observado ali como tendência. Acho que cada vez mais as pessoas estão querendo fazer uma troca de mãos particular, algo que não passa por um ambiente público como um ambiente de leilões, né? Quando passa pelo ambiente de leilão, tem uma série de repercussões. Você vê aquela obra no leilão, você muitas vezes, olhando a obra, você sabe quem é o dono. Se aquilo é feito publicamente, você pode questionar por que essa pessoa está vendendo, deveria estar vendendo, não deveria estar vendendo. Se ela está vendendo, será que ela precisa de liquidez, precisa de dinheiro? E aí você gera uma série de conclusões a respeito da vida financeira do proprietário, e às vezes o proprietário quer aqui ficar discreto,
né? Ou, às vezes, sobre a obra, você coloca ela em leilão, e quando ela entra em leilão, né, se ela vende por um valor muito abaixo ou muito acima, isso influencia a cotação do artista, ou se ela não vende, né, para muita gente ela é considerada como indesejável, como queimada, então, né, tem uma movimentação aí para que essas vendas sejam feitas particulares, tá? E um sexto dado interessante é um dado sobre filantropia. Tá? Eu falei de alguma das desvantagens, uma das vantagens de ter a UBS patrocinando esse relatório é que eles têm uma lista muito grande de clientes que compram arte e, né, o que eles chamam de high net worth individuals, né, os indivíduos de alto patrimônio, e aí eles têm facilidades de entrevistar essas pessoas e conseguir informações sobre as intenções de compra, sobre, né, entrevistas assim mais qualitativas. E aí ele veio com esse seguinte dado: a pandemia encorajou doações filantrópicas entre os colecionadores de alto patrimônio, com o crescimento da percentagem entre eles, demonstrando uma intenção de doar obras para um museu em 2022. Tá? Então, esse número em 2021 era 29%, e agora ele subiu para 43% nessa última enquete. Então, o que ela está mostrando? Que realmente houve uma sensibilização e mais colecionadores. Antes esse número era 29%, que estava interessado em fazer doações, esse número subiu para 43%. Então, eles estão mais interessados, né, em fazer doações para museus e para filantropia. Tá? Então, acho que são doações em obras e doações em dinheiro. Então, tem um interesse maior se movimentando a gerar um benefício público. E essa mudança de interesse em filantropia cresceu, sobretudo na França, tá? Esse número, esses 43% é a média. Na França é 56%, nos Estados Unidos é 50%. Então, acho que é bem interessante, né, a gente ver considerando as médias de 29 para 43, acho que a pandemia, de acordo com a pesquisa da UBS, mostrou que houve uma sensibilização em direção à filantropia, à doação de obras e ao apoio de museus. Então, acho que isso é um dado bem positivo aí de comportamento, de mudança de consciência, que a gente pode aprender com esse relatório. Em compensação, olha o susto que eu levei quando eu vi isso aqui, ó. Essa é a nossa observação número 7. A gente vê muito sobre NFT, lives sobre NFT, notícias sobre NFT, e a Carv, não sei qual que é o seu nome, mas boa noite, estamos no YouTube, tá? Se quiser ver os dados, acho que essa, sobretudo números, tem algumas imagens mais para frente, a gente vê melhor no YouTube, mas dá para acompanhar pelo Instagram também. E se vocês se apresentarem e colocarem o nome completo de vocês, ou o primeiro nome, aí eu posso chamá-los pelo nome, não pelo arroba. Bom, voltando ao nosso comentário aqui, número 7, as vendas de NFT, tá? Não só de arte, mas de produtos ali gerais de NFT chegaram a 11,1 bi. Esse valor não está incluído no 65. Tá? E desses 11, o que o relatório fala é que 2,6 são de arte com a tecnologia NFT, com a tecnologia blockchain, dos non-fungible tokens. Né? Então, isso é um dado interessante, tá? E não é o dado que, eu já vou chegar nas 4 semanas aí que me assustaram. E 74%, olha que interessante, tem uma discrepância, 74% dos colecionadores de alto patrimônio reportaram ter comprado obras baseadas na tecnologia NFT em 2021. Então, olha, é um número grande. Eles começaram pequeno, tá, com aquisições de obras no valor médio assim, de $9 mil, e então, né, mostra que eles ainda estão se ambientando. As vendas de NFT em si, feita pelas duas principais casas de leilão, ainda é um número relativamente baixo, tá? É um total de 230 milhões da Sotheby's e da Christie's. O que eles comparam, se comparar com arte tradicional, como Picasso, como Basquiat, é uma venda de 3
três unidades caras, mas é um mercado inteiro de NFTs que ainda é pequeno, tá, se comparado com o mercado tradicional. E 88% dos colecionadores falam que eles estão interessados em comprar NFT. Agora, enquanto isso, só 6% dos galeristas venderam NFTs em 2021 e 19% não venderam, então estão interessados em vender. Olha essa discrepância entre a vontade, o apetite de compra e o desejo de venda, né? Então, quando você tem 88% dos colecionadores estão expressando interesse em comprar NFT, enquanto isso, 19% dos galeristas estão interessados em vender. Então, tem um desencontro ali. Os colecionadores, né, 88% ali estão com desejo de fazer daquela compra de NFT, mas os galeristas não estão interessados em vender. E eu acho que eu me identifico um pouco com eles, acho que tem muita. Oi Michel, oi Paulo, estamos no YouTube. A gente tem uma hype, né? Fala-se muito sobre o NFT, mas os marchands não têm muito interesse nisso e os colecionadores estão interessados, mas ainda estão colocando um dinheiro pequeno. Tá? Agora, o que me assustou é que a gente viu, eles fizeram uma pesquisa do período de holding, de preservação de uma obra numa coleção. Tá? Então, isso o que é? É o período entre quando você compra uma obra e o período quando você revende ela. E eles chegaram à conclusão que as pessoas seguram um NFT na coleção por 4 semanas. E isso é meio chocante, assim, isso mostra que é um mercado extremamente especulativo, e se a gente for comparar com o mercado tradicional, esse número é de 25 a 30 anos, tá? Então, enquanto as pessoas compram obras tradicionais e tendem a segurar na coleção delas entre 25 a 30 anos, os NFTs elas compram e seguram 4 semanas. Então, se você for conversar com qualquer artista, com qualquer galerista, quem quer vender para um comprador que segura 4 semanas, tá? É quase que um brinquedo especulativo. Então, isso você não entra para a história da arte vendendo para um comprador que segura 4 semanas, né? Se a gente for entrar um pouco na questão histórica. Então, isso me chocou um pouco. Eu achei que o comportamento fosse um pouco mais parecido, se não, né, 25 anos, mas 1 ano, 2 anos ou 3 anos, mas tipo 4 semanas é um período muito curto, assim, não é um período de quem está, não é uma intenção, assim, um comportamento de quem compra arte, é uma intenção de quem está brincando, né, e de quem está especulando. Então, acho que isso foi uma informação bem interessante e talvez, né, isso explica o porquê que um número tão pequeno dos marchands, né, 46%, né, reportaram que eles não têm interesse, não venderam NFT e não têm interesse metade dos marchands, porque os marchands estão lá para construir a carreira dos artistas, né, e você não constrói a carreira dos artistas vendendo para, né, gente que está interessada em segurar 4 semanas. Em 2020, a maior parte das transações de arte relacionadas à tecnologia NFT, 75%, foram vendas primárias, tá? Então olha que interessante, esse número também é interessante. Então, em 2020, as pessoas estavam comprando o NFT pela primeira vez, tá? Vendas primárias. Em 2021, o contexto mudou totalmente e 73% dessas transações foram revendas, foram vendas secundárias. Então, era sobretudo, 75% era sobretudo, né, os artistas vendendo ou com um intermediário, né, vendendo pela primeira vez, e já em 2021, 73% dessas vendas foram feitas de pessoas que compraram e estavam revendendo. Né? Isso, se fosse no mercado tradicional, a gente já está desesperado, né? É que o NFT ainda é um pouco tem uma natureza própria, assim, né? Mas o mercado tradicional, essa mudança de comportamento ia ser meio assustadora. E pelo período médio de 1 mês, tá? Enquanto o período médio de revenda no mercado normal é de 25 a 30 anos. Tá? Isso na página 32 do relatório. É legal a gente entrar atrás desses números para não ficar à mercê dessas notícias aí que a gente vê muito entusiastas do NFT. Assim a gente entende um pouco mais quando esse mercado está se comportando de uma forma mais estruturada. Esse é um outro número
interessante, tá? Eles fizeram uma pesquisa com 2.339 desses colecionadores de alto patrimônio, e essa pesquisa foi feita na parceria da Arts Economics, né, que é esse grupo que faz esse relatório, junto com um grupo da UBS chamado Investor Watch, e com colecionadores de 10 mercados, ali, de 10 países diferentes. E o que eles viram é que a compra, né, dessas pessoas, isso, né, é meio intuitivo, assim, a gente não precisa pensar muito, mas que a compra dessas pessoas é importante para a manutenção da saúde desse mercado. Agora, uma informação interessante é que o investimento médio em arte desses 2.000 colecionadores aí que eles pesquisaram subiu de $72.000 em 2019 para 126 em 2020 e mais que dobrou em 2021, chegando a 274. Tá? Então, o pessoal dobrou o investimento em arte, tá? Mais que dobrou, de 126 para 274 em 2020 para 2021. Então, o apetite de compra, né, de arte nessa pesquisa aí com esses 2.339 colecionadores mostra que o apetite para compra tá aumentando. Oi, Miki, oi, Larissa, estamos no YouTube. Tá, então, acho que isso é boas notícias para os marchands, é boas notícias para os galeristas, né, porque é uma amostra razoável aí que indica um comportamento de trazer liquidez para o mercado, e um comportamento um apetite que dobrou em um ano. Então, achei isso bem interessante, aí, boas notícias para compartilhar com vocês. Vamos para o nosso nono comentário, tá? Uma das vendas que foram responsáveis aí pelo sucesso do crescimento das casas de leilão foram a venda da coleção desse casal, Harry e Linda McClough, tá? Eles são empresários na área de mercado imobiliário e de construção, e ao longo de 50 anos, eles, aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu andar o slide, senão vocês não veem, tá? McClough está escrito ali, quem quiser pesquisar, eles têm uma coleção, assim, muito respeitada, eles ao longo de 50 anos compraram muito bem, e com muito bom gosto, e aí estava uma grande disputa para ver aí acho que foi ela que pediu o divórcio, há 5 anos atrás, e aí, à medida que começou o processo de divórcio, essa partilha da coleção de arte se tornou necessário que ela seja vendida. Acho que os dois já estão na casa dos 80, então é um fato aí curioso, e é uma coleção que tem Rothko, é uma coleção que tem Pollock, é uma coleção que tem Saitumble, tem grandes obras. O Rothko foi vendido por 82 milhões, Pollock foi vendido por 61, Giacometti por 78, assim, são peças maravilhosas, e isso gera um spike, né, gera um pico no resultado ali das casas de leilão, e contribui para a mudança de estatística aí favorável ao crescimento da parcela dos leilões nesse faturamento total aí que a gente falou no começo. Tá? Então, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês poderem ver os detalhes que eu coloquei, até desaparecer, tá vendo? Tem o Rothko, tem o Giacometti, tem o Pollock e tem o Saitumble. Então, tudo isso, vocês colocarem McClough na rede, vocês encontram bastante informação sobre essa venda. E último comentário ali, antes da gente terminar, que também foi uma boa notícia, é o aumento do desejo dos colecionadores em comprar arte com propósito. Olha que interessante. E a gente tem falado aqui em muitas das nossas lives, né? Na anterior eu mostrei um pouco sobre a arte que ajuda a gente a entender
essa mudança no conceito do humano e essa reconfiguração, né, nesses três grandes grupos de disciplinas acadêmicas, então agora eles estão olhando para a arte de um outro jeito, né, qual que é o propósito, como é que isso enriquece a minha vida, e além de ser um ativo financeiro. E olha só, então, esse uma citação do CEO, do chefe executivo da UBS Europa. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: nossos clientes se adaptaram ao longo do ano com um número crescente, expressando interesse em colecionar arte com propósito. Tá? Isso é do chefe executivo, lá conhece intimamente os clientes. A pandemia e todas as suas consequências reconfiguraram como as pessoas vivem, trabalham e se expressam. E isso nos forçou a repensar como nós, colecionadores, colecionamos e engajamos com a arte, talvez indicando o crescimento da ênfase no compartilhamento, no apoio à comunidade e no estabelecimento de plataformas para artistas não representados. Tá? Então, eles estão começando a olhar mais em apoiar comunidades, em ajudar artistas não representados. Então, acho que isso é um depoimento ali bem interessante do Christy Novakovic, tá? Então, esse é o nosso 10º comentário aí, com base nesse relatório. Recomendo vocês baixarem na internet e darem uma folheada. As primeiras 20, 30 páginas tem um bom resumo, né, que acho que dá para aprender bastante, e depois disso eles vão e realmente entram dentro de cada assunto, eles comentam especificamente como é que se comportou o segmento dos marchands, como se comportou o segmento dos leilões, como se comportou cada país, como se comportaram os colecionadores. Eles incluíram, há alguns anos atrás, toda essa pesquisa, né, de qualitativa e de conversa com os colecionadores, né, quais são se as pessoas estão otimistas ou não, e por quê, com os próximos passos. Incluíram, tem alguma coisinha sobre o Brasil, não chega a ser tão relevante. Eles já fizeram um especial sobre o Brasil no passado, onde a gente pôde aprender mais, então nem achei que era o caso de citar. Simplesmente fala do número de colecionadores ali no Brasil, o número de milionários e de bilionários. Não achei que tinha muito aí a acrescentar, então foquei os meus 10 comentários no geral do relatório. Tá? E, bom, aqui mais uma live aí da nossa série Arte Conecta, onde a gente tenta ajudar vocês aí, mostrar como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem a arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. E, como a gente viu hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre os destaques desse relatório publicado essa semana sobre o mercado de arte, um pouco mais sobre o comportamento das obras baseadas em tecnologia NFT e o aumento do investimento em arte e filantropia. Vimos aí algumas boas notícias, né, de como é que esse comportamento de compra de arte feita nos últimos 20 anos, de dedicação à filantropia, de colecionismo com propósito. Isso é uma boa notícia. Teve uma notícia, acho que há uns 4, 5 anos atrás, com respeito à Feira de Arte Basel, dizendo que o interesse dos colecionadores em arte ativista estava crescendo, e isso acho que é bem interessante. Então as pessoas estão começando a querer apoiar uma arte que venha defender uma causa, né, ou às vezes uma causa de antirracismo, uma causa de feminismo, uma causa de combate a um regime totalitário. Então isso tem uma conscientização aí por parte da classe compradora, que é bem interessante. E acho que a gente teve uma visão crítica, acho que eu te apresentei esses dados para vocês, mas com uma visão crítica aí sobre o relatório, que eu acho que é importante. Vimos algumas tendências de colecionismo e interpretamos aí alguns comportamentos do mercado. Dá para ir muito além, mas já ficamos aí 38 minutos com esses comentários. Acho que vocês podem ir além sozinhos. Se tiverem alguma dúvida, aí podem mandar uma mensagem. Tá? O nosso próximo episódio agora, hoje é quinta-feira, né? Então eu me enganei aqui, tá? É terça-feira, no dia 5 de abril, às 8h30, onde eu estou achando que eu vou falar um pouco sobre o período pós-crítica que a gente está vivendo, onde os críticos de arte não têm mais voz. Eu estou lendo
um livro interessante sobre isso, do Hal Foster, chama-se Bad New Days, tem um capítulo sobre o post-criticism, que eu acho que pode ser algo interessante para compartilhar com vocês, talvez seja o nosso assunto de terça, mas não estou definido, fica como surpresa. E na quinta, tá, dia 7, às 8h30, a gente tem a nossa Masterclass sobre o nosso curso Olhar Contemporâneo, não percam também, tá? Olha que máximo o logo que o Fabrício fez desse olhinho todo antenado para o nosso curso. Então é isso, gente. Se tiverem, vou contar até 10, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, eu aguardo. Oi, Kelly, a gente está terminando aí a live no YouTube, vai ficar gravada se você quiser assistir. Falamos hoje sobre alguns 10 comentários sobre o relatório Mercado de Arte que foi publicado essa semana. E então é isso. Obrigado, Júlio. Obrigado, Márcio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Carlinhos. E terça-feira estamos juntos novamente. Estaremos juntos amanhã. Deixa eu ver aqui o horário. Acho que é 7h30, onde a gente vai ter uma conversa com a Poliana, às 7, que fez parte aí de um dos nossos cursos, e sou fã da Poliana. A gente vai esclarecer aí algumas dúvidas sobre arte com ela, e mais na semana que vem estamos com as nossas lives aí, nossas aulas de conteúdo terça e na quinta com o lançamento do curso. Então, Daniel, Juste, estamos encerrando, mas fica gravado aí para quem quiser ver, tá bom? Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até mais.